E o pastor Salinas estava ali, né, ministrando sobre as nossas vidas. E é muito interessante nós lembrarmos dos nossos processos. Nós precisamos sempre lembrar, como ele disse, né, da onde Deus nos tirou e o que Deus está fazendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós servimos um Deus pedagógico. Nós servimos um Deus que usa de muitas pedagogias para nos levar aonde Ele quer nos levar e que nós estejamos nesse lugar do jeito que Ele quer que estejamos. E a palavra dessa noite, nós dois estávamos ali compartilhando desde ontem, né? E o Senhor ministrando no nosso coração, e nós colocamos aqui as pedagogias de Deus. Se nós pudéssemos dar um tema a essa mensagem, seria as pedagogias de Deus. Por quê? Porque se nós não entendermos as pedagogias de Deus na nossa vida, como cristãos, nós vamos ficar presos na liturgia. E todas as lutas que nós vamos enfrentar, porque como seres humanos vivendo aqui nessa terra, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar lutas, desafios, todos os dias. Todos os dias. Cada um de nós aqui estamos passando por processos diferentes, por tempos diferentes, por provações diferentes, por desafios diferentes. Irmão, no final nós vamos orar por vocês, viu? Recebendo vocês aqui na igreja. Todos nós passamos. Nós pastores também passamos. Nós somos seres humanos. Nós temos os nossos desafios. Nós temos, e às vezes até maior, né, do que o que muitas pessoas pensam. Muitos desafios. Só que Deus, Ele sempre vai usar pedagogias diferentes de acordo com a necessidade de cada um de nós. Porque Salmos fala que o Senhor nos conhece quando nós éramos ainda substâncias informes. Antes de nós chegarmos no ventre materno, o Senhor já nos conhecia. E tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Todas as nossas capacidades foi o Senhor que nos deu. Sabe, quando a gente fala de temperamento, quando a gente fala do nosso jeito, tudo isso foi Deus que colocou aqui. Os nossos dons, os nossos talentos. O grande problema é que nós nascemos no mundo caído. E nascemos já como pecadores, no mundo caído. E nós vamos sendo construídos nesse mundo, vamos sendo alimentados nesse mundo, e nós vamos desenvolvendo uma mentalidade do mundo. O mundo ele vai sendo impregnado em nós, na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de resolver as coisas. E essas coisas vão nos formando enquanto seres humanos. E aí o que Deus faz? Quando Deus nos chama, quando Deus nos convida para o reino dele, nós podemos entrar nesse reino de qualquer forma? E o que ele usa para nos lapidar? O que ele usa para nos amadurecer? Ele usa de pedagogias. E o que é pedagogia? Eu coloquei aqui o seguinte. Quando nós falamos sobre as pedagogias de Deus, primeiro que pedagogia é um conjunto de estratégias, de métodos e técnicas de ensino. Quando nós falamos sobre a pedagogia de Deus, nós estamos falando sobre as estratégias que Deus usa para nos moldar, para nos despir, para renovar a nossa mente, segundo a mente dele, segundo os valores dele, a fim que compreendamos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus valores não são os nossos valores. A mentalidade de Deus não é a nossa mentalidade. Não é a minha mentalidade, não é a sua mentalidade. E nós precisamos entender que Deus educa dentro da vida, a partir da vida e para a vida, em todas as suas dimensões.
A pedagogia divina muitas vezes manifesta nas provações, por exemplo. Nos desafios da vida, por exemplo. E esses momentos, embora difíceis, são vistos como oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento na fé. A Bíblia nos ensina que Deus usa essas situações para nos educar e nos aproximar dele, quebrando os nossos ídolos, os nossos falsos ídolos, e nos impulsionando até a sua presença. Amém? Amém. Você pode lembrar aí dos seus desafios? Você pode lembrar aí dos seus processos? O que nós cantamos aqui no começo, que você pediu para a gente profetizar um na vida do outro? Qual foi a parte mesmo? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Faz o quê? Nós cantamos, né? Que Deus conhece as nossas estruturas, não é verdade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Ele conhece de verdade? Amém. Amém. Porque se nós acreditamos que Deus conhece toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, o que é estrutura? É todo o nosso ser. É a nossa mente, é o nosso corpo, é a nossa alma, é a nossa espiritualidade, é a nossa vida com Deus. É toda a nossa estrutura, é o que nós somos. Se nós verdadeiramente acreditamos que Deus conhece toda a nossa estrutura, e nós falamos logo em seguida que Ele sabe o quê? Está fazendo. Como é que é? Será que nós acreditamos que Ele sabe mesmo o que está fazendo? Porque cantar é fácil. Mas vivenciar isso diante das circunstâncias da nossa vida não é fácil. Não é para mim. É para você? É para vocês? Não é fácil. Não é fácil confiarmos na soberania de Deus. Por quê? Porque nós, como seres humanos que nós somos, humanos, a nossa humanidade, ela tem características que são específicas da humanidade. Entende? E como seres humanos, nós não gostamos da dor. Como seres humanos, nós não gostamos de ser perseguidos. Como seres humanos, o que nós queremos? O que nós buscamos? O que a nossa alma busca todos os dias? O conforto. Estar confortável. Estar num lugar confortável. E tudo que vem, que aos nossos olhos humanos é desconfortável, o que a gente faz? Automaticamente, eu estou passando por luta. Eu estou passando por provação. Só que a gente leva isso para quem? Para Deus? Não, muitas vezes a gente leva isso para o diabo. O diabo está me resistindo. Não, quem está nos resistindo é o próprio Deus. Muitas vezes. O diabo está se levantando contra a minha vida. Não, quem está se levantando com uma pedagogia específica para a sua vida é o próprio Deus. Não é o diabo. Você colocou a sua vida nas mãos do Senhor? Amém. Você entregou os seus dias na mão do Senhor? Sim. Você confia verdadeiramente que o Senhor está no controle da sua vida, da sua casa? Você acredita que foi Deus que te colocou nesse lugar? Amém. Vou perguntar mais uma vez. Você acredita que foi Deus que te colocou nesse lugar que você está hoje? Amém. Você acredita que é Deus que está escrevendo realmente a sua história? Amém. Você acredita que a sua vida está verdadeiramente nas mãos de Deus? Sim, Senhor. Sim? Sim. O que nós fazemos com os nossos filhos ao longo do crescimento e do amadurecimento deles? Nós fazemos o quê? Nós corrigimos, nós orientamos, e muitas vezes, gente,
diante da teimosia dos nossos filhos, nós precisamos usar uma pedagogia um pouco mais apertada, sim ou não? Quem aqui já precisou como pai e mãe? A pedagogia tem nome, né? Havaiana, para, que mais? Cinta. O grande problema é que nós esquecemos que Deus é o nosso pai. E que muitas vezes o não de Deus é tão bênção quanto o sim. Muitas vezes nós esquecemos que uma situação de dificuldade pode ter sido o próprio Deus que colocou ali na nossa vida para não nos perder. Para não perder o nosso coração. Por quê? O que nós lemos aqui? Porque a gente lê os versículos, a gente lê a Bíblia, mas a gente não alcança a mente de Deus em relação àquilo que nós estamos lendo. Porque nós lemos a Bíblia muitas vezes a partir de nós, a partir da nossa humanidade, a partir da nossa mentalidade da terra. E Deus nesse tempo, Ele está nos convidando, Ele está convidando a igreja para elevar a sua mentalidade. Aleluia. Não é sobre a terra, o reino de Deus não é sobre as coisas da terra. Aleluia. O reino de Deus é sobre a eternidade. Amém. É sobre aquilo que tem valor para Deus e não aquilo que tem valor para mim. É sobre o que Deus pensa e não sobre o que eu penso. É sobre o que é bom para Ele e que muitas vezes não vai ser bom para mim. Porque Deus não é homem. Ele é Deus. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus dentro da nossa perspectiva de humanidade. E nós estamos esquecendo quem Ele é. Na sua soberana vontade, no seu soberano governo sobre as nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, nós como igreja, nós estamos perdendo o lugar do discernimento diante das circunstâncias que sobrevêm sobre nós. Muitas vezes nós estamos aqui, nós cantamos e nós lemos e nós falamos que nós acreditamos. Mas na hora que advém uma situação diante de nós de dificuldade, nós não somos capazes de parar diante dele. Ele que tem todo o governo nas suas mãos, todas as nações nas suas mãos, todo o reino nas suas mãos. Porque nós não cantamos que toda a terra é cheia da glória dele e que é tudo dele, por ele, para ele. Amém. Nós não paramos diante desse Deus, diante dessa soberania, para discernir aquilo que Ele quer de nós nesse tempo. A resposta que Ele quer de nós como igreja nesse tempo. Aleluia. Você já perguntou para Deus? Senhor, qual que é a resposta que o Senhor quer de mim nesse tempo? Porque muitas vezes nós estamos igual criança, né? A criança, ela tem as suas fases de desenvolvimento. Lá quando ela é bebezinha, ela chora para ter leite. E aí ela passa uma fase inteira que ela só chora para ter leite, porque ela não sabe falar. E aí vai para a próxima etapa, e aí muda, o comportamento muda. E muitas vezes, irmãos, como cristãos, às vezes como cristãos velhos já, nós estamos lá na primeira fase, dando as mesmas respostas para Deus. E Deus está falando assim, não é mais sobre isso. Eu quero uma resposta diferente de você. Eu quero uma resposta diferente da sua casa. Eu quero uma resposta diferente em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação à sua vida. E nós estamos lá atrás, dando as mesmas respostas para Deus. E se nós formos olhar para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a vida de toda... Eu falei isso aqui da outra vez que eu vim aqui. Lembra a última palavra que a gente ministrou aqui? Quem é o Senhor da sua vida? E nós falamos isso. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que Deus usou como modelo para nós, os nossos espelhos na palavra, Deus usou de pedagogia específica para trabalhar, para lapidar, para despir. Nós não lemos aquele texto lá?
eu até coloquei aqui, Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, aí ele fala ali, ele continua falando para nós como que a gente deve viver a nossa vida cristã. Deixar a mentira, falar em cada um a verdade ao seu próximo. E ele vai falando, não deis lugar ao diabo. Esse versículo, esse texto, ele fala sobre nós nos despirmos e nós nos revestirmos. Despir-se ou desnudar-se, pôr de lado, largar, abandonar, perder. Muitas vezes Deus está nos chamando para uma nova mentalidade. Deus está nos chamando para nós entendermos a vontade dele. Deus está nos chamando para nós vivermos cristianismo segundo a mentalidade dele, segundo a mentalidade do reino. E Deus está falando para nós o tempo todo: deixa aí o velho. Se dispa. Se despeça disso na sua vida. Deixa aí. E sabe o que a gente faz? A gente agarra. A gente não se liberta. A gente não se liberta da forma de agir. A gente não se liberta muitas vezes da forma de pensar. E aí o que acontece? As respostas que nós damos diante das situações é o que está lá dentro. É o que está aqui dentro. Nós continuamos dando as mesmas respostas. Por quê? Porque nós não temos permitido com que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Nós não temos permitido com que o Espírito Santo de Deus mude a nossa mentalidade. Transforme a nossa mentalidade segundo a mentalidade do reino. Mude os nossos valores segundo os valores de Deus. Muda o nosso jeito. Nós não temos um jeito, né? É o meu jeito. Nós não somos capazes de abrir mão nem do nosso jeito. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo como o corpo de Cristo? Amém? Amém. E aqui fala revestir-se. Revestir-se da palavra de Deus. Significa cobrir-se do que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Não é sobre mim. Ontem nós falamos aqui à tarde. O reino de Deus não é sobre mim. É sobre Ele. O reino de Deus não é sobre a minha vontade. É sobre a vontade dEle. O reino de Deus não é sobre o que eu penso. É sobre o que Ele pensa. O reino de Deus não é sobre o que eu quero. É sobre o que Ele quer. O reino de Deus não é sobre o que eu aprendi. Mas é sobre o que está na palavra de Deus. Aleluia. E aí lá em Romanos 12 fala: transformar-vos pela renovação do quê? Todo mundo conhece o versículo. Mas você já parou para pensar a profundidade desse versículo? O que é a mente? O que é a mente? A ciência fala que a mente, ela governa todo o nosso corpo. A mente é o que eu sinto. A mente é o que eu penso. O que você tem pensado nesse tempo, meus irmãos? Será que os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo aqui como nação, como imigrantes nesse lugar? Por exemplo, será que nós temos elevado os nossos pensamentos àquilo que Deus pensa e àquilo que Deus fala sobre nós? Porque quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é Deus. Amém. Quem tem a última palavra sobre a sua vida é Deus. Amém. Amém. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos nadar para morrer na praia. Amém? Amém. Amém? Amém? Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que Deus está falando aqui para nós? Olha, o que você trouxe lá de trás, da sua criação, o que você aprendeu como certo, como errado, submeta isso à minha palavra.
Porque quando nós trazemos tudo isso para a palavra, nós vamos entender aquilo que tem que ser jogado fora e aquilo que precisa permanecer. O problema é que a gente quer estar aqui dentro com toda a nossa bagagem. Nós não queremos abrir mão de nada. E Deus está falando assim para nós: ei, não é sobre você. Não é sobre o que você pensa. Não é sobre a forma que você foi criado. Não é sobre a sua cultura. É sobre mim. É sobre a minha vontade. É sobre a minha mentalidade. Não é sobre você. Aleluia. Quando nós entendermos isso como igreja, tudo na nossa vida vai mudar. A nossa percepção de reino vai mudar. A nossa percepção de Deus vai mudar. A nossa percepção de viver cristianismo no nosso dia a dia vai mudar. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui antes de eu passar para o meu marido. Qual foi a pedagogia, por exemplo, que Deus usou com José? Todo mundo conhece a história de José? Sim. Amém? Ele teve o sonho. Deus mostrou para ele a promessa. Quantos aqui já receberam uma promessa? Aleluia. E aí o bonitão, o que pensou quando sonhou? Viu lá, né? Todo mundo se prostrando, a pé dele, pensou: pronto. É agora, chegou minha hora, chegou minha vez. Como é que é aquela música? Chegou a minha hora, não sei o que. É tempo de... É o José ali, ó. Chegou minha vez, pronto. Entendeu? Aí Deus olhou assim e falou assim: meu filho, você ainda precisa de uma boa lapidada para você viver isso aí que eu te mostrei. Aí tem aquela musiquinha que fala cué, 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 né? Nós recebemos uma palavra e nós saímos daqui cheios, né? Deus vai fazer. A palavra que a gente mais gosta é grandes coisas. O pastor Salinas conhece aqui o nosso processo, né? Nossos processos. Ah, meus irmãos, quando a gente recebe uma palavra de Deus, se prepara. Sabe por quê? Quando Davi foi ungido, Davi não estava preparado para o trono. E aí Deus teve que preparar ele. Vai lá, Saul, meu filho, vai lá. Pode perseguir Davi. Quando José recebeu a promessa, José não estava preparado para ser príncipe. José precisava amadurecer. E aí Deus pegou José pela mão. E muitas vezes, gente, nós precisamos rever a nossa teologia. Sabe por quê? Todas as vezes que eu vejo alguém falando sobre José, coloca José como um coitado. Coitado, foi vendido como escravo. Sofreu. Não. Não é isso que a Bíblia fala. E eu vou ler para você e vou te provar isso. Foi o próprio Deus que vendeu José como escravo. Foi o próprio Deus que lançou José na cisterna. Foi o próprio Deus que arrancou José da zona de conforto dele. Deus precisou arrancar José daquele lugar. Para Deus lapidar José e formar o príncipe do Egito, que a gente fala tanto hoje, né? O príncipe do Egito precisou de um processo. E muitas vezes, irmãos, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos morrendo nos nossos processos, porque nós não estamos tendo discernimento, que é o próprio Deus que está ali arrancando tudo que precisa ser arrancado e colocando no lugar tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. Nós somos pecadores. Ninguém quer melhor do que ninguém. Eu preciso de processo. Eu sou humana. Eu preciso ser tratada todos os dias. Deus precisa me colocar no meu lugar todo dia para minha alma não me... Entendeu? Pro meu eu, pro meu ego. E às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Deus precisou fazer com José, Deus precisou fazer com Moisés, Deus precisou fazer com Esther, Deus precisou fazer com José e Maria, né? Vão ser pais, vão gerar o Salvador. O que aconteceu com eles logo depois? Vai correr, vai esconder. Esconde, foge. Fugitivos. Não tinha onde dormir, não tinha onde recostar a cabeça. Paz de Jesus gerou o Salvador. Vocês já tentaram se colocar no lugar deles? Ali no processo? Vamos tentar nos colocar no lugar de José? Olha o que a Bíblia fala. Eu coloquei aqui, para mudarmos a nossa mentalidade,
Deus muitas vezes precisará nos expulsar e nos tirar da nossa zona de conforto. Em primeiro lugar, Deus tirou José da sua família, do convívio familiar, da casa do papai. Deus literalmente expulsou José do seu ambiente familiar. Deus fez o mesmo com Abraão. Deus fez o mesmo com José e Maria. Deus fez o mesmo com Radassa, com Moisés. Tirando eles do ambiente de conforto. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos expulsar literalmente não, mas Deus vai nos expulsar espiritualmente de muitos ambientes. E muitas vezes é a luta que vai fazer a gente estar aqui, chorando na presença de Deus, permanecendo na presença de Deus, jejuando, Amém, Jesus. lendo a Bíblia, Amém. buscando a Deus. Amém. Não é verdade? Lá em Salmo 105, olha o que diz. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele fez. Cantem salmos, louvando a Deus e contem todas as suas grandes maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Encha-se de alegria o coração de que busca o Senhor. Procurem sempre o Senhor e o seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Olha o que a Bíblia fala. Grandes e maravilhosos. Vamos ver o que é esses grandes e maravilhosos feitos de Deus? Olha só o que fala aqui. Lembrem-se das sentenças de juízo que pronunciou, ó escolhidos do Senhor, filhos de Abraão, servos de Deus e filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus o quê? Atos de justiça. Olha isso. Atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele será eternamente fiel à sua aliança e não se esquecerá da sua promessa. Mesmo que passasse 1000 gerações, não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaque, e confirmou mais tarde a Jacó e Israel como aliança que disse ao povo de Israel: eu lhes darei a terra de Canaã como herança. Como Deus fez essas promessas aos israelitas? Não passavam de um pequeno grupo de pessoas. Eram estrangeiros na terra de Canaã, andavam sem destino pela terra, indo de um reino para o outro. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo: não façam mal aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas. Aleluia. Algum tempo depois, olha isso, gente. Algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Quem mandou um período de fome e pobreza? Deus. Era impossível conseguir comida. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Quem providenciou que José fosse vendido como escravo ao Egito? Deus. Como é que é? Deus. Peraí, então não foi os irmãos de José? Então os irmãos de José só foi a ferramenta que Deus usou para fazer o que ele queria fazer com José? É isso mesmo, meu povo? Mas, finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia a respeito dele. Não, aqui fala, né? Deus providenciou para que José fosse vendido como um escravo ao Egito. Ali, aprenderam seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. Quem fez isso? Deus. Quem fez isso? Deus. Como é que é? Deus. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Só que, de quando Deus deu a palavra até se cumprir, foi um tempo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui, eu falei ontem e vou falar hoje de novo. Quem aqui achar na Bíblia uma murmuração de José contra Deus, me mostra. Me mostra, porque até hoje eu não achei. E olha que eu já procurei, viu? Como eu procurei esse texto aqui, que fala que o próprio Deus prendeu José.
O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. E ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso do seu tempo. Amém? O faraó, rei do Egito, escolheu José para ser o seu primeiro ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha o quê? Autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e conspirassem contra os seus servos. Deus fez o quê? Mudou? Para quê? Para odiar o seu povo? Como assim? Por que isso? Porque depois de algum tempo, ele mandou quem? Seu servo Moisés e Arão diante dos israelitas. E aí segue a história. E depois vocês vão ver o que aconteceu. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Muitas vezes, a nossa teimosia diante de Deus faz com que Deus aperte as coisas na nossa vida para nos levar para onde Ele quer que nós estejamos. Muitas vezes, a rigidez do nosso coração faz Deus usar metodologias comigo e com você para que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, mas com o coração certo, com a motivação certa. Por quê? Porque os valores do reino de Deus não são os nossos valores. Aquilo que Deus prioriza não é o que nós priorizamos. Sim, sim. Aquilo que Deus valoriza não é o que nós valorizamos. E muitas vezes nós somos tão teimosos em deixar, em permitir com que o Espírito Santo nos transforme e faça uma grande obra na nossa vida. Amém. Deus precisa apertar. Deus precisa usar de pedagogias muitas vezes para nos alinhar segundo o propósito dele. Amém. Segundo o coração dele. Amém, Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. A murmuração rouba o discernimento. Quando nós murmuramos, quando nós ficamos com medo, quando nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar, para falar asneiras, isso tudo está roubando o nosso discernimento daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Amém. Deus está fazendo nesse tempo. Deus continua escrevendo a história e nós fazemos parte disso hoje, como igreja. Nós somos continuação dessa história de Deus. Na humanidade, Deus nos inseriu nisso. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque nós fazemos parte da história de Deus. Aleluia. Nós somos esses. Nós somos os Josés da nossa geração. Nós somos os Moisés da nossa geração. Nós somos as Marias da nossa geração. Nós somos as Estéres da nossa geração. E qual que é a resposta que nós estamos dando para Deus nesse tempo como igreja? Não vamos permitir com que a nossa rigidez nos roube do propósito, nos roube da promessa. Quando nós somos filhos rebeldes e rígidos e teimosos, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem na nossa vida. Na nossa casa, muitas vezes, nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Por não abrir mão daquilo que nós deveríamos já ter aberto mão há muito tempo. Por não deixar ir aquilo que já precisava ter ido há muito tempo. Deus literalmente despiu José. A primeira coisa que Deus tirou de José foi a capa que o pai dele colocou sobre a vida dele. Vocês estão entendendo, gente? Amém.
Deixa o Espírito Santo te despir. Deixa o Espírito Santo arrancar de você tudo aquilo que precisa ser arrancado. Alinhe a sua mente com a mente de Deus. Busca na presença de Deus o que Ele tem para você nesse tempo. O que Ele tem para sua casa nesse tempo. Qual que é a resposta que Deus espera de você nesse tempo? Amém? Amém. Nós precisamos começar a viver aquilo que nós temos cantado como igreja, aquilo que nós temos pregado e aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Amém? Amém. E outra coisa, gente, pode vir aqui, meu amor. Tudo que Deus faz em nós não é para nós. Vocês estão entendendo? Interessante que o pastor Salinas estava ali cantando sobre Lázaro e eu estava sentada ali, estou com muita dor na lombar essa semana. E eu estava ouvindo, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Irmãos, Deus não ressuscitou Lázaro por Lázaro. Deus ressuscitou Lázaro para que ele fosse glorificado na comunidade. Vocês estão entendendo? Deus ressuscitou Lázaro por causa de Maria, por causa de Marta. Por causa daquele povo que estava ali que precisava ver. Vocês estão entendendo, gente? Todo o processo que José passou para chegar no trono não é sobre José. Não é para Deus dar vitória para José. Vocês estão entendendo? É para que o nome dele fosse glorificado e José cumprisse o propósito de quem? De Deus. Aleluia. Para que o reino de Deus fosse estabelecido. Para que a promessa se cumprisse na vida de José. Aleluia. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o seu ministério que vai se tornar grande, famoso. É sobre o reino de Deus. Aleluia. Deus está nos construindo e nos reconstruindo pelo reino. Não é para levantar o nosso nome, não é para levantar a nossa igreja, é para levantarmos o nome de Cristo Jesus. É para que Cristo Jesus seja glorificado. Deus vai te livrar da morte, não é por sua causa. É para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e que você seja testemunho aos olhos das nações. Vocês estão entendendo, gente? O reino não é sobre mim. Não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. É sobre o que Ele faz através das nossas vidas. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. É para que o nome dele seja glorificado e testemunhado entre as nações. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, não retenha. Não retenha o testemunho na sua vida. Não retenha o testemunho na sua casa. Não retenha. Muitos de nós temos morrido dos nossos processos. Porque dentro do processo a gente fica acusando quem está sendo usado como instrumento para nos lapidar. É os irmãos de José que jogou ele na cisterna, que vendeu ele. Quanta crueldade. Quanta crueldade estão fazendo comigo. Coitadinho de mim. Irmãos, o reino de Deus não é sobre isso, não. Se você está passando por momentos difíceis, e eu passo por momentos difíceis, olhe para Ele. Amém. Entendam que Ele está trabalhando em você. Entendam o testemunho que Ele está gerando em você, na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Amém. Deus está gerando um testemunho. Nós vamos testemunhar nessa terra que Deus nos plantou sobre as maravilhosas graças, misericórdia, sobre o amor de Deus. Nós somos testemunhas dele. Não é sobre nós, é sobre ele. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos.
Deus é poderoso e assim, eu não tenho o que acrescentar. Quando Deus fala, não existe o que se acrescentar. Isso aqui é mover de Deus, é o que Deus tem para nós essa noite. E assim como a pastora disse, nós temos tribulações e passamos por tribulações nessa vida. Mas como eu enxergo isso faz toda a diferença. Como eu olho para a tribulação faz toda a diferença. Porque a gente fala muito sobre ponto de vista, né? Às vezes existe uma circunstância, quando uma pessoa olha para aquilo e fala, poxa, mas isso é simples. Outra pessoa olha para a mesma circunstância, não, isso é totalmente impossível. Porque depende do ponto de vista. Muitas das nossas tribulações, daquilo que a gente passa, nos processos que nós temos, muitas vezes a gente enxerga como coisas que vão nos destruir, que vão acabar conosco. Mas as nossas tribulações não são para a morte, mas são para a glorificação do nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 3, e vai dizer assim, a partir do versículo 3, 4 e 5, Romanos capítulo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação sobre mim e sobre você, ela deve produzir algo. Quando a nossa perspectiva a respeito das tribulações tem a ver com o céu, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com como eu enxergo o que Deus está fazendo em mim através de mim, essa tribulação ela precisa produzir. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo muito difícil para nós imigrantes aqui nessa nação. E isso pra gente às vezes agonia o nosso coração, às vezes tira a nossa paz, a gente levanta, não sabe o que fazer. Mas eu vou te dizer uma coisa, se foi Deus quem te mandou pra cá, não existe ninguém que te tire desse lugar. Se Deus tem um propósito na sua vida, nesse lugar, Deus é o Senhor das nações. Deus é Deus da terra. E se Ele tem algo com a tua vida nesse lugar, não há quem frustre. Não há quem frustre o trabalhar de Deus. Entenda que a tribulação ela precisa produzir. E ela vai produzir o quê? Ela produz, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Eu continuar crendo em quem me chamou. A perseverança produz a experiência, a experimentação, aquele diário, aquele dia a dia. Hoje eu levantei um pouquinho mais triste, mas eu levantei, clamei ao Senhor e Ele me deu força. Amém. Glória a Deus. E a experiência, a esperança. E aí ele vai dizer aqui na frente que a esperança não traz confusão. Então muitas vezes a tribulação vem para as nossas vidas e a primeira coisa que acontece com a gente, confunde tudo na nossa vida. A mente fica conturbada, fica aquela coisa bagunçada e eu não consigo entender. Se eu não entendo o processo, isso que a pastora falou aqui, as tribulações vêm só para confundir a nossa mente. Mas quando eu entendo que toda tribulação vinda de Deus para mim, ela produz algo em mim. Ela traz transformação. Então o ponto de vista nosso tem que ser eterno e não temporal. Quando eu olho para as tribulações, eu falo assim, tá bom, Jesus, veio. Mas isso aqui precisa produzir alguma coisa para a eternidade. Isso aqui precisa produzir alguma coisa para a tua glória. Então venha, porque eu quero ser experimentado, eu quero ter esperança, eu quero perseverar, porque foi o Senhor quem disse. Eu quero trazer para você nessa noite uma esperança de que se o Senhor disse, Ele vai cumprir. Vão vir tribulações, pode esperar, todas elas, mas pega ela assim, mata no peito e fala, Jesus, produz algo diferente em mim.
Pode vir, mas produza algo diferente na minha vida. Me transforme nesse processo. E aí as escrituras, eu amo as escrituras, ela vai continuar dizendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da sã palavra que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Ele vai te guardar até o último dia. Amém, Jesus. Obrigado. Amém? 2 Coríntios 4,17. Para a gente finalizar. Sabe o que dizer? Vamos finalizar? Vamos colocar de pé. Só para dar a aparência de que vai acabar, né? Mas vai ter mais uma meia hora ainda por aí. A gente pede, o pregador pede, levanta, né? Para a pessoa pensar, poxa, já está terminando, né? Vão se iludindo aí. Mas para a gente encerrar esse momento, eu quero fazer um depósito de fé no seu coração. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Não existe tribulação alguma nesse mundo que não seja leve e momentânea. Pode ser a pior que você já tenha passado, mas a perspectiva de Paulo a respeito das tribulações, ele olha para aquilo assim e fala: isso é muito leve e muito momentâneo. Por quê? Porque vai produzir para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Então olha para a sua tribulação de hoje. Ela pode ser até aparentemente grande, mas diante daquilo que Deus já preparou para mim e para você, isso é tão leve e tão momentâneo que não podemos comparar. Então todas as nossas tribulações, as nossas dificuldades que temos passado hoje, nesses dias, ou virão, olhe para elas como uma oportunidade de você ser transformado de glória em glória e de que Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Amém, Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Tribulação, você serve para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Tribulação, você serve para me transformar a aparência de Cristo. Aleluia. Quando eu olho para isso dessa forma, eu não murmuro. Eu não passo a responsabilidade para o outro. Eu falo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama e o Senhor me corrige. Amém? A palavra de Deus diz: lançai sobre ele as vossas ansiedades, Aleluia. porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero convidar você que está passando por esse momento de tribulação, seu coração está angustiado, você tem se sentido preso, opresso nesse dia. Essa palavra veio de encontro ao seu coração, mas hoje você quer receber algo do Senhor, mais do que você já tem recebido através das escrituras, da palavra. Você quer receber uma oração. Eu te convido que você venha aqui até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que tem passado por dificuldades. Nós somos uma igreja que nós educamos as pessoas a orarem pelas dificuldades, se responsabilizarem em Deus pelas suas dificuldades. Mas também nós somos uma igreja que nós intercedemos uns pelos outros.